descuidou em seu vigor. Jesus ressuscitou, o Deus de amor, jamais se descuidou em seu amor. Jesus ressuscitou. Então, bom dia para todos e para todas. Sejam bem-vindos, irmãos, bem-vindas, irmãs. Bom dia também a todos os irmãos e irmãs, as famílias que nos acompanham nesse momento pela transmissão via internet. Que bom podermos nos reunir no dia do Senhor, o domingo, para esta grande ação de graças a Deus Pai, por todas as maravilhas que Ele realiza em nossa vida. Por cada dia que nós vivenciamos ao longo dessa semana, mesmo entre as tensões, o isolamento social, a tensão às vezes dentro de casa, né? Porque às vezes o sangue ferve, mas estamos aqui e também bendizemos a Deus, né? Para que tudo isso nos ajude a crescer, a amadurecer e a nos tornar cada vez mais semelhantes a Deus, imagem e semelhança dele. Nesse domingo também, como igreja, olhamos nesse quarto domingo o bom pastor, Jesus, o bom pastor, o belo pastor, que nos conduz. E nesse momento da nossa caminhada, então, já fazemos esse olhar, né? E retomamos no Salmo 22, essa oração cheia de confiança. Ele nos conduz. Por isso, nada nos falta. Trazemos para esta missa as nossas intenções, tudo aquilo que vai no nosso coração. Tem também, aniversário da Flávia, a filha de Isabel. Então, que Deus abençoe, conceda saúde e paz. Rezamos também pelos falecidos, lembrando hoje de João Hélio e todos os entes queridos, né, que já partiram para a casa do Pai. Rezamos junto com toda a igreja no mundo inteiro, nesta 57ª jornada de oração pelas vocações sacerdotais e religiosas, pedindo ao Senhor, o bom pastor, que envie operários para a messe. A messe é grande e precisa de muitos operários. Assim, na alegria da fé, iniciemos esta nossa celebração eucarística em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Reunidos no amor, coloquemo-nos diante desse grande amor misericordioso do nosso Deus, suplicando piedade, perdão, misericórdia, dada a experiência que fazemos da nossa fragilidade, da nossa pequenez. Parecemos tão grandes, mas, às vezes a gente pensa tanta coisa boa e faz tanta bobagem. Mesmo pensando o bem, a gente acaba fazendo o mal. Por isso, recorremos à misericórdia do nosso Deus, confessando humildemente os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Sobra-nos ainda sempre muita força para cantar, mesmo chorando e amargando muitas coisas na vida, nós somos capazes de cantar. E por isso cantamos a glória, agora a glória de Deus, o seu amor, o seu poder. Cantando então, expressemos essa nossa profunda gratidão. Terra aos seus amados, a vós louvam, Pai Celeste, os que foram libertados. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Deus e Pai, nós os louvamos, adoramos, bendizemos. Glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai. Paz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor. O Espírito Divino de Deus Pai, o esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do pastor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecoste, Pedro, de pé, no meio dos 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo a esse Jesus que vos crucificaste. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão de vossos pecados. E vós recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa gente corrompida.
Os que aceitaram a palavra de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo vós ungis minha cabeça. O meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se suportais com paciência aquilo que sofreis por ter feito bem, isso vos torna agradáveis diante de Deus. De fato, para isto fostes chamados. Também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias, atormentado, não ameaçava. Antes, colocava a sua causa nas mãos daqueles que julgava com justiça. Sobre a cruz, carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça.
Por suas feridas fostes curados. Andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, comunidade dos discípulos do Senhor, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pela internet, a palavra do Senhor
é espírito e vida. E neste domingo, o quarto da Páscoa, nós contemplamos a beleza da revelação de Jesus, o bom pastor. Esta liturgia que foi colocada no calendário do ano litúrgico pelo Papa São Paulo VI, no encerramento, nas conclusões do Concílio Vaticano II, há 57 anos atrás, justamente no contexto pascal em que a Igreja se renova, o Papa quis, naquele momento, que a Igreja retomasse também essa grande e importante identidade do pastor. Lá, no Concílio Vaticano II, se delineava uma postura mais marcante de uma igreja pastora. E a partir daí, a gente começou a falar mais intensamente, inclusive a usar essa expressão pastoral. Ou seja, conduzir, orientar, caminhar junto, as pastorais de uma comunidade. A igreja é pastoral. Ela realiza a ação do pastor. E como é bom no tempo pascal, retomando as bases, os fundamentos da nossa identidade como igreja, quem somos? O que somos? Sim, essa experiência bonita. Somos amados de Deus, Ele nos conhece, nós conhecemos a sua voz, Ele conhece o nosso nome, um por um, uma por uma, e Ele chama. E a gente vai caminhando, escutando a voz do pastor maior. A gente vai caminhando, escutando a voz da igreja, que pastoreia, que orienta os fiéis, orienta o caminho. Está tudo pronto? Não. Algumas coisas estavam prontas e outras coisas precisam ser construídas, precisam ser feitas. Caminhos novos precisam ser abertos. E por isso, a grande missão da igreja é pastorear, é conduzir, orientar, né? E faz isto, né, como a gente tem visto desde o Concílio Vaticano II, sempre nessa forma sinodal, de consulta, de escuta. Nós tivemos vários sínodos agora, recentemente, que o Papa Francisco provocou para conversar sobre a família, sobre os jovens, sobre a Amazônia, enfim, escutar para discernir os apelos de Deus juntos, né? Unidos no Espírito, para encontrar caminhos, como responder a novos desafios. Que experiência bonita que nós fazemos como igreja, na igreja, pela igreja. Essa experiência de não viver desatinados. O que vamos fazer? Como é que vai ser? Né? Às vezes a gente fica assim, nas encruzilhadas da vida, mas quando a gente bota o ouvido para ouvir, a gente ouve aquilo que o Senhor fala. E por onde Ele fala também, pela sua igreja. É certo que muitas vezes as pessoas não entendem o que o pastor fala. Jesus estava falando e as pessoas não entendiam a parábola. Ele estava revelando e elas não entendiam. E Jesus continua ensinando. E assim, a igreja fala e tem tanta gente que não entende, não quer entender, porque tem as suas verdades, está parado ali, não quer ir mais
em águas mais profundas, prefere o raso das suas percepções, o raso da sua acomodação e não vai para frente. E é assim que nós experimentamos hoje também tanta gente que já não ouve mais, né? Pelo contrário, quer falar mais alto que a igreja, quer falar mais alto que os pastores, quer falar mais alto que o Papa. Tem até a ousadia de dizer que o Papa não está certo, que o Papa está errado, que o bispo é isso, que o bispo é aquilo. Vem uma moçadinha aí dizendo, os bispos tiraram a missa da gente. Então, umas conversas assim, toda atrapalhada, de gente que está cega, surda. E são palavras que a gente precisa cuidar para não escutar, porque isso não é a voz da igreja. Pelo contrário, os pastores que têm essa grande missão da vida. Como é que nós escutamos Jesus dizendo? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E essa é a preocupação da igreja, é a preocupação dos pastores. É a preocupação da igreja que não é burra, que não é sem inteligência, que sabe reconhecer o valor da ciência, o valor da tecnologia, o valor das pesquisas, o valor do estudo, e por isso dialoga, e por isso escuta, e por isso entende, e por isso, ao comando das autoridades sanitárias, a igreja disse, é preciso recolher, é preciso isolar-se, é preciso cuidar para não ter um rombo, um desastre na humanidade. Então, isto se chama responsabilidade dos pastores com a vida das ovelhas. Então, a liturgia de hoje nos coloca nesta grande retomada dessa nossa identidade como igreja que conduz. E nós, como membros da igreja, também experimentamos com alegria este salmo que rezamos. E de uma maneira muito especial hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo, como é que a gente vai dizer? Senão, o Senhor é meu pastor, é Ele que me conduz, por isso nada me falta. Mesmo que eu passe por vales tenebrosos, o seu bastão, o seu cajado são a minha segurança. Ele está junto, não estamos sós. Ele prepara uma mesa para nós. Que oração magnífica fazemos hoje, que ela esteja em nossos lábios nesses dias da pandemia, para que não percamos, a direção das coisas, mas em tudo que vivermos e fizermos, tenhamos sempre essa experiência do Cristo que nos acompanha. Tenhamos sempre essa experiência que estamos unidos na igreja como membros vivos, embora a gente não possa vir todos no templo, mas nós somos o grande templo do Espírito Santo, na nossa comunhão, no mesmo Espírito, no mesmo batismo. Que nós possamos então, queridos irmãos e irmãs, retomar com alegria, nesse tempo da Páscoa, essa nossa identidade. Para nos ajudar nesta celebração, nessa liturgia, anualmente, os papas sempre mandam uma mensagem, Cada ano tem uma mensagem própria para este dia, que é um dia também de oração pelas vocações sacerdotais e religiosas, lembrando a importância de pedirmos
que o Senhor envie operários para a messe. Sim, a gente precisa rezar. Hoje a gente tem padre. Amanhã vai ter? Se a gente não plantar, a gente não vai colher. Então a gente não pode pensar só na gente. Nossa vida está resolvida, temos nosso padre. Mas esse padre aqui um dia vai morrer também. E aí, como é que fica? O bispo manda outro. Tira da onde? Do bolso, da camisa? Da manga? Os padres saem das comunidades, os padres saem do meio do povo, chamados por Deus. E é justamente isso que o Papa Francisco, neste ano, nos convida a meditar, a contemplar esse grande dom da vocação. E ele usa 4 expressões na sua mensagem, que agora passo a ler um breve resumo, que foi preparado pela dona Leonilda, da Pastoral Vocacional, que não pode estar aqui, por causa da situação, mas então nos acompanha por esse canal e vamos então meditar isso que o Papa nos diz. As palavras da vocação. O Papa, para agradecer aos sacerdotes e apoiar seu ministério, escolheu para essa mensagem a passagem do Evangelho que mostra a experiência de Jesus e Pedro durante a tempestade no lago de Tiberíades. Aquela passagem em que Jesus chama Pedro para ir ao seu encontro. Jesus está andando nas águas, chama Pedro e Pedro vai. Só que a hora que ele olha para o vento, ele fica com medo e começa o quê? A afundar. E grita: salva-me, Senhor. E Jesus estende a mão, o segura e entra no barco. E aí Jesus acalma a tempestade por uma ordem. Então, desse texto, o Papa destaca 4 palavras: gratidão, coragem, tribulação e louvor. Para o Papa, a imagem dessa travessia do lago sugere a viagem da nossa existência. O barco da nossa vida avança e busca um porto seguro e desafia os riscos do mar, mas desejosos de receber do timoneiro a orientação que o coloque na rota certa. Às vezes, porém, é possível perder-se, deixar-se cegar pelas ilusões, em vez de seguir o farol luminoso que o conduz ao porto seguro, ou ser desafiado pelos ventos contrários das dificuldades, das dúvidas e medos. Assim, o Papa medita cada uma das palavras. Primeiro, a gratidão. O Senhor caminha sobre as águas e convida Pedro para vir ao encontro dele. A realização de nós mesmos e dos nossos projetos de vida não é o que decidimos dentro de nós, mas trata-se da resposta a um chamado que nos chega do alto. É o Senhor que nos indica a margem para onde ir. A vocação é resposta ao chamado gratuito do Senhor. E será possível descobri-la quando o coração se abrir e descobrir a passagem de Deus pelas nossas vidas. Mais do que uma escolha nossa, a vocação é resposta a uma chamada gratuita do Senhor. Por isso, a gratidão. Por isso, agradecer o generoso chamado que o Senhor nos fez. Segunda palavra, coragem.
É a palavra que Jesus disse aos seus discípulos quando, assustados e incrédulos, o veem caminhar sobre as águas. Não tenham medo, sou eu mesmo. A mesma incredulidade quando estamos para abraçar um estado de vida, seja o matrimônio, o sacerdócio ou a vida consagrada. E vêm as perguntas: será que eu estou certo? Dúvidas surgem e ficamos paralisados na margem. Caso ou não caso? Vou ser padre ou não vou ser padre? Vou dedicar minha vida à vida religiosa? Então, aquele momento de decisão, de temor, né? O Senhor sabe que uma opção de vida exige coragem. E Ele conhece as dúvidas e as dificuldades que agitam o barco do nosso coração. Mas nos tranquiliza. Não tenha medo. Eu estou contigo. A fé na presença dEle, que vem ao nosso encontro e nos acompanha, mesmo quando o mar está revolto, liberta-nos daquela sédia que podemos definir como uma tristeza adocicada, isto é, aquele desânimo interior que nos bloqueia, impedindo-nos de saborear a beleza da vocação. A terceira palavra é tribulação. Toda vocação requer empenho e surgem as tribulações. Se nos levamos pelas responsabilidades que nos esperam ou adversidades que surgirão, desviaremos o olhar de Jesus e, como Pedro, arriscamos-nos a naufragar. Se ficamos pensando só nas que os outros têm que fazer isso, aquilo, as grandes responsabilidades, se a gente ficar olhando só para isso, a gente pode afundar. O Papa diz: pelo contrário, a fé permite caminhar ao encontro do Senhor ressuscitado e a vencer as próprias tempestades. Ele estende-nos as mãos para cada um quando corremos o risco de afundar, dando-nos o ardor necessário para vivermos nossa vocação com alegria e entusiasmo. Quando Jesus sobe para o barco, cessa o vento e aplacam-se as ondas. É uma bela imagem daquilo que o Senhor realiza em nossa vida e nos tumultos da história, especialmente quando estamos envolvidos com a tempestade. Ele ordena aos ventos contrários que se calem, e então as forças do mal, do medo, da resignação deixam de ter poder sobre nós. Na vocação específica que somos chamados a viver, esses ventos podem debilitar-nos. E o Papa continua: penso em quantos assumem funções importantes na sociedade civil, penso nos esposos que intencionalmente me apraz definir os corajosos, penso de modo especial nas pessoas que abraçam a vida consagrada e o sacerdócio. Conheço a vossa fadiga, as solidões que às vezes tornam pesado o coração, o risco da monotonia que pouco a pouco apaga o fogo ardente da vocação, o fardo da incerteza e da precariedade dos nossos tempos, o medo do futuro. Coragem, não tenhais medo, Jesus está ao nosso lado. E se o reconhecermos como único Senhor da nossa vida,
Ele estende-nos a mão e agarra-nos para nos salvar. E por fim o Papa fala do louvor, a quarta palavra. E então a nossa vida, mesmo no meio das ondas, abre-se ao louvor. Essa é a última palavra da vocação e pretende ser também o convite a cultivar a atitude interior de Maria Santíssima, agradecida pelo olhar que Deus pousou sobre ela, superando na fé medo e perturbações, abraçando com coragem a vocação, ela fez da sua vida um cântico eterno de louvor ao Senhor. E o Papa conclui com uma profunda oração. Caríssimos, especialmente nesse dia de oração pelas vocações, mas também na ação pastoral das nossas comunidades, desejo que a Igreja percorra o caminho ao serviço das vocações, para que cada um possa descobrir com gratidão o chamado que Deus lhe dirige. Encontrar coragem de dizer sim, vencer a fadiga com fé em Cristo e, como um cântico de louvor, oferecer a própria vida por Deus, pelos irmãos e pelo mundo inteiro. Que a Virgem Maria nos acompanhe e interceda por nós. Amém. Ouvindo a voz do pastor maior, como a gente se alegra, que firmeza e confiança ele transmite, que chamado ele faz para nós, para a humanidade, para a Igreja, também nesse tempo tão exigente que vivemos. Creiamos, e por isso, com alegria, professamos a nossa fé, que renovamos nesse tempo pascal, a fé que recebemos no batismo, pela Igreja, dom de Deus em nossa vida. Cheios desta fé, então, nós professamos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Então, unidos nesta fé que professamos, nós vamos apresentar os nossos pedidos, a nossa oração, cheios de confiança, suplicando ao bom pastor os dons que tanto necessitamos na Igreja, em nossas vidas, em nossa família, em nossa sociedade. Irmãs e irmãos, neste domingo de oração pelas vocações, rezemos a Deus dizendo: enviai, Senhor, operários à vossa messe. Enviai, Senhor, operários à vossa messe. Pela Igreja, para que sempre se deixe conduzir pelo Senhor no caminho do compromisso com aqueles que buscam vida digna, rezemos. Pelos que o bom pastor
chama para os serviços do seu rebanho, para que experimentam a gratidão, a coragem, a fortaleza nas tribulações e o louvor a Deus. Rezemos. Rezemos pelo nosso arcebispo Dom João Inácio, nosso pároco Padre Piazza, padres, diáconos e pelos religiosos e religiosas, para que o Senhor lhes dê saúde e alegria no serviço do reino de Deus. Rezemos. Para que as vivências desse tempo de distanciamento social nos ajudem a redescobrir o valor da vida pessoal, familiar e social, conduzida pelo Cristo, bom pastor, que nos conhece e nós conhecemos a sua voz. Rezemos. A igreja é a casa e a escola da comunhão, e como membros da igreja, somos chamados a viver e participar dela. Dai-nos ser seus colaboradores, contribuindo com o dízimo. Rezemos. Senhor, convertei o coração dos que resistem a aceitar que, através do dízimo, podemos nos colocar a serviço do seu reino, com um gesto de amor ao próximo, com muita esperança. Rezemos. Acolhei, ó Pai, esses nossos pedidos. Sim, enviai operários, para que não faltem ao povo, ao rebanho, os pastores necessários para conduzir no vosso caminho. Por Cristo nosso Senhor. Então rezem, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei, ó Deus, que sempre nos alegremos por estes mistérios pascais, para que nos renovem constantemente e sejam fonte
de eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas, sobretudo nesse tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação do seu corpo pregado na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos. Confiante, entregou-se em vossas mãos seu Espírito, cumprindo inteiramente vossa santa vontade, revelando-se ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Por essa razão, transbordamos de alegria pascal e celebramos vossa glória, cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas. E não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos,
para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus, vinde, ó Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei ao Senhor a nossa oferta. Recebei ao Senhor a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo João Inácio, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, na vossa Igreja. Lembrai-vos, ó Pai, na vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Hoje rezamos a intenção de João Hélio, todos os entes queridos que já partiram e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo
e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Cristo é o nosso amém. Cristo é o nosso amém. Amém, 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 amém. Cristo é o nosso amém. Cristo é o nosso amém. Amém, 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 amém. O Senhor é o pastor que nos conduz. E conduz também a nossa oração. Nos ensina a rezar. Conduz o nosso desejo, a nossa vontade, as nossas buscas. Para que não fiquemos frustrados, mas busquemos com a confiança da resposta que nos será dada, daquilo que nos será oferecido, muito mais do que ousamos pedir. Por isso, aprendendo de Jesus, guiados por sua voz, nós assim caminhamos rezando. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Sim, ó Pai, livrai-nos do mal e de todos os males. E dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. E enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Marcos, ajuda aí, porque só uma sozinho não dá, né? Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja e permaneça com todos vocês. Patena maior. Eu sou o pão vivo descido do céu, diz o Senhor. Se alguém come deste pão, viverá eternamente.
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Neste momento da comunhão, aqui na celebração, no sacramento da Eucaristia, você que está em casa, sua família, vivencie esse momento da comunhão, na beleza da sua vocação, na beleza de tudo aquilo que o Senhor confiou, as responsabilidades, o trabalho, a missão que Ele deu a cada um, a cada uma. Então agradeça, louve, agradeça, tenha coragem, resistência nas tribulações e o louvor sempre, cantando com Maria, sempre as maravilhas que o Senhor fez em cada um de nós e ao favor de toda a humanidade. Então que seja um momento profundo de oração, de louvor, de gratidão. Rainha do céu, Rainha do céu. Porque aquele
Oremos. Velai com solicitude ao bom pastor sobre o vosso rebanho e concedei que vivam nos prados eternos as ovelhas que remistes pelo sangue do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Podemos sentar um pouquinho. Nós temos uma mensagem da Pastoral do Dízimo. Esse trabalho bonito é o Pastoral do Dízimo, que é justamente conduzir a comunidade, os fiéis, para esta obra tão importante da construção do reino, nos meios e os recursos necessários para a missão da igreja. Então, também tem esta pastoral, essa orientação para a vivência dos fiéis. Ouçamos, então, essa mensagem. Olá, meu nome é Marcos, eu sou agente da Pastoral do Dízimo e estou aqui para relembrá-los que o dízimo é uma contribuição voluntária, regular, periódica e proporcional aos nossos rendimentos, que todo batizado deve assumir como obrigação pessoal, mas também como direito, em relação à manutenção da vida da igreja local, onde você exerce a sua fé, onde você vive a sua fé. O dízimo é uma forma concreta de manifestar a fé em Deus providente, o modo de viver, a esperança em seu reino de vida e justiça, um jeito de praticar a caridade na vida em comunidade. É um ato de fé, um ato de esperança, um ato de caridade. O dízimo é o compromisso que cada cristão é agradecimento e partilha, já que tudo que temos e recebemos vem de Deus e pertence a Deus. Nesse momento em que vivemos a pandemia do coronavírus, o Covid-19, em que nós somos obrigados a ficar em casa, a realizarmos o distanciamento social, e com isso nos impede de estarmos juntos aqui no nosso templo, na nossa casa, na nossa igreja. Mas, graças à tecnologia, aos recursos tecnológicos, as celebrações, as missas, elas podem ser transmitidas pela internet. Mas esse distanciamento, essa impossibilidade de vir até aqui a igreja, faz com que a nossa arrecadação através do dízimo, que as contribuições do dízimo foram reduzidas em 70%. E exatamente nesse momento que também temos muito mais pessoas necessitadas e as obras precisam dar andamento e dar continuidade. Bom, aqui na comunidade Nossa Senhora Aparecida, os nossos dizimistas têm duas possibilidades de fazerem e continuarem fazendo a sua contribuição. Primeira delas, presencial, pessoalmente aqui no salão paroquial, onde diariamente, das 13 às 17 horas, nós temos um posto de arrecadação de alimentos para os necessitados, aqui da nossa comunidade, da São Judas. Tem muita gente precisando de alimentos, então, no nosso posto de arrecadação de alimentos, nós temos então um plantão do dízimo, então das 13 às 17 horas, todos os dias. Mas quem preferir, pode fazer também através do depósito na conta, diretamente na conta da paróquia. Os dados bancários estão ou na página da paróquia, no Facebook da paróquia, lá tem todos os dados. O importante é que nos envie a identificação para que saibamos quais são os dizimistas que estão fazendo as suas contribuições, para deixarmos o cadastro atualizado e regularizado. Para aqueles que o carnezinho
se encerrou durante esse período que nós estamos distantes, continue usando o mesmo número do carnê anterior, ou venha aqui no plantão e pegue um carnê novo, tá bom? Bom, esse é o nosso pedido, a nossa mensagem, e agora chamo a Ana para fazer a oração do dizimista. Oração do dizimista. Nós os pedimos, Senhor, que abençoais a nossa comunidade e fazei-nos perseverantes na adesão ao dízimo em nossa paróquia. Que a nossa participação concreta permita que a boa nova do Evangelho seja uma realidade presente entre nós e o vosso reino de amor e de justiça se propague cada vez mais. Nós os agradecemos, Senhor, por todas as pessoas já conscientes de sua corresponsabilidade eclesial e também por aqueles que ainda haverão de se tornar dizimistas, assumindo mais plenamente a sua vocação de batizados e ajudando a Igreja em sua missão evangelizadora. A vós, exaltação, louvor e glória para sempre. Amém. Então vamos a alguns avisos da comunidade. A gente está isolado, mas não está parado, né? As coisas caminham e do jeito que a gente pode ir fazendo, a gente vai procurando fazer para responder também aos desafios. Então, primeiro, quero lembrar essa campanha de arrecadação de alimentos e nós agregamos também mais um kit de segurança, de higiene da pandemia, máscara, álcool gel e água sanitária. Então, cada cesta que vai para uma família vai também com esse material, né, para educar, para orientar e promover, né, a segurança na vida, o cuidado que todos precisam ter. E cada vez mais a máscara é uma peça importante, né, da gente carregar, né, porque não pode ficar sem. Então também os pobres também precisam se proteger. Então a gente está agregando, alguma coisa a gente tem recebido, outras coisas a gente precisa comprar, mas a gente precisa dar conta, né? Então, e a gente conta com a colaboração. E é muita gente que tem se envolvido, não só conosco aqui, mas em tantos lugares, né? Então, é isso mesmo, é a força do Espírito que mobiliza o coração de todos para a partilha, a atenção com os mais carentes, que infelizmente não são poucos, é muita gente. Então, a gente precisa ir fazer o caminho da fraternidade, da solidariedade, da fraternidade solidária, né, com quem precisa. Também por causa desta situação da pandemia, a nossa cooperativa de reciclagem de material reciclável também precisou fechar, né, para prevenir, né, que os cooperados que trabalham lá, então não se contaminem, né? Chega muita coisa lá, então mesmo às vezes os cuidados, mas o volume é muito grande. Então, por ordem das autoridades sanitárias e consequentemente da prefeitura, obedecendo às exigências aí da saúde, então pediu que a cooperativa parasse com os seus trabalhos até que as coisas se normalizem, né? Então, o que vamos fazer? Então, quem puder guardar, vai guardando, lava as coisas, não deixe garrafa de Coca-Cola suja, passe uma água, lave, né? E guarde. Depois, quando puder, a gente
entrega. E a gente espera que não seja muito tempo, mas está aí nas mãos de Deus. Então, o que a gente pode fazer agora é esse cuidado maior, né? Se puder amassar um pouquinho também, para não fazer o volume não ficar grande, né? Então, para podermos também, e não descartar também material reciclável para entulhar, né, os lixões aí, os lugares de recolhimento do lixo orgânico. Então, a gente continua cuidando da natureza, não poluir, né, mas reciclar. Também, nesse mês de maio, nós começamos, então, com esse movimento mariano. O Papa Francisco convocou todas as famílias para redescobrir o valor do terço, a oração do terço em família. Então, todos os dias desse mês de maio, aqui na nossa comunidade, todos os dias, durante a semana, teremos a oração do terço e o momento mariano. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado de manhã, com as crianças da catequese, os adolescentes, os jovens, enfim, da catequese por idades. Então, todo sábado às 10 horas. Todos são convidados a acompanhar. A programação está aí no site da paróquia, está no Face, cada dia tem um grupo. O Terço dos Homens retoma, né, Adalberto? Um pequeno grupo que... Não é para vir todo mundo, não. É só um pequeno grupo que reza, né, às 7h30, na segunda-feira. Depois, terça-feira, tem um outro grupo, um pequeno grupo que reza. Aqui, com a imagem de Nossa Senhora, Nossa Mãe Aparecida, refazendo a consagração a ela. Enfim, continuarmos em clima de oração e olhando para a Mãe, e experimentando esse olhar materno para nós, sobre nós. Então vamos nos envolver aí em casa, monte um altarzinho, faça um altar pequeno, coloque uma imagem de Nossa Senhora, né? Acende uma velinha, se tiver uma florzinha, põe ali do lado, faz um pequeno oratório permanente aí durante esse mês de maio, né? Um pequeno oratório que lembre sempre a família essa presença de Nossa Senhora. Não estamos sós, ela está conosco, né? E reza, acende uma velinha, não deixe vela acesa em casa, acende e apaga, acende, reza, depois apaga, não deixa acesa. E assim a gente vai caminhando, né, por esse mar tumultuado da pandemia. Mas o Senhor estende a sua mão e nos segura. Tenhamos fé nele. E agora, então, encerramos a nossa celebração, pedindo a bênção de Deus pelas mãos da Mãe Aparecida. A bênção para as nossas famílias, a bênção para o nosso país, a bênção para os nossos governantes, para que tenham juízo, né? Precisa de juízo nesse momento, não rompança, mas precisa ter cabeça, né? E não é só fazer porque acha que tem que fazer. E não só os governantes, mas os outros serviços, os médicos, enfermeiros, os hospitais, né? Que tenham os recursos necessários. Peçamos então esta bênção, cantando. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão da Virgem Mãe Aparecida, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva Nossa Mãe!
Viva a padroeira do Brasil! E assim, na alegria da fé, tendo celebrado os louvores de Deus, vão em paz. Que o Senhor os acompanhe, Nossa Senhora os proteja, os guarde e tenham um bom dia, uma boa semana para todos. Graças a Deus.